Tá. Depois, essa gravação, o slide, depois é melhor mandar para nós. Eu não vou mandar. Quem vai mandar é o pessoal lá do Atitude Curso, da instituição. Lembra que eu falei agora para vocês? Vocês podem entrar em contato com eles lá no grupo, ou manda no PV de alguém lá e pede a gravação que eles disponibilizam para vocês, tá bom? Eu não tenho como fazer isso, porque eu estou gravando usando o e-mail deles. Então, eles é que vão disponibilizar. Porém, a aula já está gravando, nós já estamos gravando a aula. Vocês podem solicitar sim, tá, Milton? Essa gravação lá para eles. Então, pessoal, vamos começar a nossa aula, né? Mais uma aula aí. O curso de vocês é o curso de magistério. Eu sei que vocês devem ter noção do curso de vocês. Muitos já trabalham, que o curso de vocês, ele dá base para vocês serem professores do 1º ao 5º ano, na educação infantil e do 1º ao 5º ano. Essa é a base do curso de vocês, do curso de magistério. Então, assim, aí vocês falam assim, professora, eu posso dar aula do 6º ao 9º ano? Poder não pode. Professora, eu posso dar aula para o ensino médio? Não, poder não pode. Porém, se vocês falarem assim, mas eu conheço alguém que dá aula nessa série. E tem por falta de profissionais, por inúmeras outras razões. Mas o curso de vocês, de acordo com a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ele dá base para vocês serem professores da educação infantil e do 1º ao 5º ano. Ou seja, ensino fundamental, séries iniciais. Essa é a base do curso de vocês. Então, assim, essa disciplina de didática e formação do professor, ela vem que, de certa forma, entender como é que o aluno aprende, como é que eu, professor, ensino, entendeu? Então, tudo ela vem nesse sentido, de trazer isso para a vida de vocês, que vocês tenham uma compreensão melhor. Olha, a apostila está lá, é um material rico, depois vocês podem estar folheando, podem fazer a leitura, porque o que acontece? Não dá, em apenas 2 aulas, não dá para a gente passar tudo que tem lá no material. Então, a gente termina fazendo uma seleção daquilo que é mais importante para estar passando para vocês. Então, eu peço que vocês, com o tempo, vai lendo esse material e tudo mais e tal. Porque eu sempre falo que cada quem é o profissional que deseja ser. A gente tem que procurar ser o profissional, ser o melhor. Tá? Na nossa vida, nós precisamos tentar ser esses profissionais. Ser o melhor que nós possamos ser, tá? Diante da nossa profissão. Então, vou voltar a projetar a tela para vocês, para nós iniciarmos os nossos slides agora, tá? Tá aí, vocês estão vendo a minha tela, tenho certeza que vocês estão vendo. Eu estou em 2, para facilitar, para me entender como é que vocês estão vendo, eu estou em 2 dispositivos. Eu estou no notebook aqui, no meu quarto, e também estou usando o meu celular. Então, assim, eu estou de casa hoje para ministrar aula para vocês, tá? Como é uma turma online, eu não preciso ir lá na instituição, tá? Então, assim, nós vamos começar, né? Então, a disciplina, eu já falei para vocês, que é didática e formação de professores, né? Aí tem o meu nome, né? Professora Luciana Aparecida de Oliveira Silva, tá? Então, assim, eu sou pedagoga, esqueci de falar para vocês, eu sou formada em pedagogia, eu sou pós-graduada em gestão educacional, em educação infantil e Libras, ou seja, a lá das mãozinhas, tá? Então, assim, falar com os gestos, tá bom? Então, eu também tenho essa pós-graduação, tá bom? Então, vamos lá. Aí eu coloquei uma imagem para a gente iniciar, e essa imagem também está lá no material de vocês, né? Na apostila de vocês, eu coloquei bem assim. A menina pergunta assim: afinal, o que faz um professor? Aí o menininho responde:
Na pior das hipóteses, o professor faz toda a diferença. Então, assim, vejam tanto que essa frase, essa pergunta que ela faz, a resposta que ele dá, é importante para a gente. Afinal, o que faz um professor? Aí ele responde: na pior das hipóteses, o professor faz toda a diferença. Ou seja, mesmo que o professor não faça nada, que seja um profissional muito ruim e tudo mais, mas ele vai fazer a diferença na vida do aluno, ou para o bem ou para o mal. Ou ele vai ser lembrado como um professor bom, ou ele vai ser lembrado como um professor ruim, entendeu? Então, assim, o professor, ele faz toda a diferença na vida do aluno. Então, nós precisamos tentar fazer, procurar fazer essa diferença da melhor forma possível, de forma que nós possamos transmitir para o nosso aluno esse conhecimento que é tão necessário para a vida dele, tá? E vamos entender um pouquinho disso que eu estou falando para vocês nessa nossa disciplina agora de didática, viu? E quais são os objetivos da didática? Por que eu preciso entender essa didática? Para que ela serve dentro do contexto educacional? Para que ela vai servir? Olha só, os objetivos da didática são refletir sobre o papel sociopolítico da educação, da escola e do ensino, compreender o processo de ensino e suas múltiplas determinações, instrumentalizar teórica e praticamente o futuro professor, para captar e resolver os problemas postos pela prática pedagógica, redimensionar a sua prática. Então, vamos por partes aqui nessa parte dos objetivos. Primeiro, ele serve para refletir sobre o papel sociopolítico da educação. Fazer uma reflexão. Como é que está a educação? Será que essa educação precisa melhorar? Será que não precisa melhorar? Está bom da forma que está bom e tudo mais? A educação está nisso e tudo mais. Então, assim, precisa... Esse é o primeiro objetivo da didática. Refletir sobre esse papel da educação, tá bom? Sobre o papel da escola e do ensino. Será que a escola está boa? Tá, tudo dentro dos conformes, essa escola é boa por isso e por isso, por isso. Não, essa escola é boa, mas precisa melhorar nisso, nisso, nisso. E o ensino que a escola oferece? Será que o ensino está bom? Será que não está? Entendeu? Então, assim, ela vem com esse objetivo, tá? Isso voltado para a escola, tá bom? E aí também ele vem instrumentalizar teórica e praticamente futuro professor, ou seja, entender a parte teórica e levar para a prática o futuro professor. Porque primeiro a gente aprende a teoria, depois a gente vai para a prática. Depois disso que a gente vai para a prática, né? E também para resolver os problemas postos pela prática pedagógica. A nossa prática pedagógica diária, ela apresenta problemas de aprendizagem, problemas de disciplina, problemas de diversas formas. E a gente precisa entender e compreender e estudar para resolver esses problemas, tá? A gente precisa fazer isso. Então, eu digo para vocês que a nossa prática pedagógica em si, ela é muito voltada para essa questão didática. Nós precisamos ser didaticamente professores, porque uma coisa, vocês podem ter certeza, mais do que nunca, vocês que serão professores das séries iniciais, precisa pôr em prática essa didática do dia a dia na sala de aula, na escola em que vocês estiverem atuando, tá? Futuros professores. Eu sempre falo que vocês são futuros professores, alguns já até atuam, né, como professores, outros já são futuros, vão ser professores, com certeza, né? Aí, qual é o conceito de didática? Eu sei que cada um de vocês, se vocês buscarem aí na cabecinha de vocês, vocês vão entender que o que eu estou falando aqui, cada um de vocês já viram, já ouviu ou já presenciaram. Provavelmente, durante sua trajetória de estudante, você tomou conhecimento das seguintes situações. Há professores que sabem muito e não sabem transmitir. Tem professores que têm conhecimento do conteúdo, têm conhecimento de todo aquele conteúdo, digamos, mas na hora de passar para o aluno, não consegue passar esse conteúdo, entendeu? Então, assim, tem essas situações, existem professores dessa forma, tá bom? Há professores que são dinâmicos, engraçados, mas parecem não possuir conhecimento, embasamento teórico.
Não adianta eu ter didática, eu saber fazer uma aula, organizar uma aula, preparar uma aula bem preparada, com, com material didático, com material diferenciado e tudo mais, mas se eu não souber o conteúdo, se eu não souber a parte teórica do que eu estou passando para o meu aluno, não vai surtir efeito, entendeu? Então, assim, isso vice-versa. Deixa eu dar um exemplo mais claro para vocês. Não adianta eu levar, por exemplo, eu vou trabalhar o conteúdo das operações matemáticas com os meus alunos. Aí lá eu levo o bingo para a sala de aula, eu levo um dominó das operações matemáticas, eu faço uma inovação na minha aula. Mas se eu não souber o que é essas operações matemáticas, se eu não souber transmitir para o meu aluno, não vai surtir efeito, não vai fazer diferença na vida dele. Então, a gente precisa ter esse conhecimento. Por isso, quando é lá no slide anterior, quando a gente fala de instrumentalizar teórica e praticamente. Eu preciso aprender a teoria e a prática, tá bom? Há professores que sabem muito, sabem transmitir, mas são tão impacientes durante o curso. Então, assim, tem essa situação nas escolas até hoje a gente tem. Às vezes, os alunos estão lá, o professor explicou determinado conteúdo, mas aquele aluno não entendeu. Aí aquele pergunta, professor, levanta a mão, eu não entendi. Você poderia explicar novamente? Aí o professor, menino, não sei o quê e tudo mais, às vezes já dá uma resposta lá atravessada, né? Aí os outros alunos terminam nem perguntando, porque já fica retraído e com medo de fazer essas perguntas, tá? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, tá? E há também aqueles que sabem do conteúdo, são pacientes, atenciosos, carinhosos, e é sempre muito prazeroso assistir suas aulas. Tem esse modelo de professor, né? Que seria o modelo ideal de professores que nós deveríamos ter nas nossas escolas. Mas nem sempre é isso que acontece, tá? Então, assim, é só para trazer esse conceito aí. Mas você sabe o que é didática? A didática é a disciplina que propicia o estudo crítico através da problematização, contestação e identificação de aspectos positivos e negativos dos elementos presentes na prática pedagógica. Quais são esses elementos presentes na prática pedagógica? Olha só, professor, aluno, conhecimentos, objetivos, metodologia, recurso. Então, assim, vejam que os elementos são presentes nessa questão de entender esse conceito de didática, são muitos. Nós começamos pelo professor. A didática, ela primeiro tem que estudar o professor, saber como é que esse professor vai atuar, como é que ele vai atuar em sala de aula, aí depois vem o aluno, depois vem os conhecimentos, os objetivos, a metodologia, os recursos, tá? Interação com a sociedade. Então, assim, isso tudo faz uma interação com essa sociedade, tá bom? Então, assim, o que é que cabe à didática? A ela cabe o desenvolvimento de competências técnicos pedagógicas, competência, nós estamos falando de competência. A ela cabe o desenvolvimento de competências técnico-pedagógicas aliado ao compromisso político-social, viabilizando assim a transformação do indivíduo e do meio que o cerca. Perceba que o processo de ensino e aprendizagem não pode ser restrito ao espaço da sala de aula. Então, assim, nós temos que tirar da nossa cabeça que hoje ensinar os nossos alunos, ensinar os nossos alunos na escola, não se restringe mais só aquele espaço de sala de aula. Isso vai bem mais amplo, vai mais um conhecimento bem mais acerca de tudo isso. Por quê? Esse aluno, ele traz um conhecimento de casa, da sua família e tudo mais e tal, e que nós devemos valorizar esse conhecimento que esse aluno traz. Então, por isso que é tão importante a gente desenvolver essas competências técnicas pedagógicas, para que assim a gente consiga desenvolver esse compromisso político-social do nosso aluno, tá? Então, assim, tá bom, Cecília, você colocou que tá ele e a sobrinha dele participando, tudo bem, ok. Então, tem que ser esse ensino-aprendizado hoje, ele não pode mais ficar só restrito entre quatro paredes, como se fosse dentro de uma caixa. Não, acabou isso.
Nós temos que levar o nosso aluno a conhecer novos horizontes, a buscar esse conhecimento, tá? A didática, olha só, a didática defende a superação entre teoria e prática de ensino, estabelecendo a relação entre o conhecimento formalizado. Então, assim, instrumentalização teórica e técnica. Então, assim, ela vai sempre defender a prática do ensino formalizado, ou seja, aquele ensino formal que nós ensinamos na escola, que nós ensinamos para os nossos alunos. Então, nada mais é do que defender esse conhecimento formalizado, tá bom? E quais são, o que a didática ocupa-se com os seguintes questionamentos? Ele ocupa, portanto, de o que é que eu vou ensinar para o meu aluno, como é que eu vou ensinar para o meu aluno, como é que eu vou ensinar como é que eu vou passar determinada situação para o meu aluno, por quê? Por que eu vou ensinar isso para o meu aluno? Por que eu preciso ensinar isso para o meu aluno? E para que do processo pedagógico? Para que o meu aluno precisa aprender isso? Olha, é tão importante a gente fazer esses 4 questionamentos aqui: o que, o como, o porquê e o para quê do processo pedagógico, para a gente poder, para ajudar na nossa prática pedagógica. Eu me lembro que na época que eu estava na sala de aula, das séries iniciais, que hoje já tem um bom tempo que eu não estou na sala de aula como professora. Como eu falei para vocês no início, eu sou coordenadora pedagógica em uma escola, né? Então, é uma realidade um pouco diferente da sala de aula, né? Talvez mais complexa do que a sala de aula. Mas, quando eu estava em sala de aula, eu sempre me perguntava por que é que eu tinha que ensinar algarismo romano para os meus alunos. Lá vinha nos livros, tinha lá na matriz, né, que a questão do algarismo romano. Porque não usava o algarismo romano para nada, sendo que tinha outros conteúdos bem mais importantes que eu poderia estar passando para os meus alunos. E aí eu ficava me perguntando por que é que eu preciso ensinar algarismo romano para meus alunos? Para quê? Para que esse algarismo romano vai servir para a vida dele? Entendeu? Então, assim, hoje os livros já não trazem mais a BNCC, que é o documento máximo aí da educação, não traz mais essa questão do algarismo romano. A gente usa o algarismo romano para entender o século XV, século XVI, século tal. E os livros de história, lá nas primeiras páginas dos livros, ele já traz uma página orientando o que significa século, algarismo tal, que equivale a século tal. Então, assim, eu só estou dando esse exemplo aqui para que vocês entendam. São questionamentos que a gente tem que estar fazendo e tudo mais. Um exemplo para ficar mais claro para vocês. Por exemplo, os livros, até o ano passado, não traziam nada sobre a questão da Covid-19. Não trazia, porque era uma realidade que a gente não sabia que ia passar por isso. Ninguém de nós previa. Ninguém de nós preveu que ia passar por isso. Não estava nos livros, não estava lá na matriz de conteúdo que eu devo passar para os meus alunos do quinto ano. Vamos pensar assim, vou citar o quinto ano, mas tem que ser em todas as séries. Não está lá, não veio na matriz de conteúdo. Mas aí eu pergunto para vocês, será que eu, como professora, que estou em sala de aula, inserido dentro de uma escola, posso deixar de passar isso para os meus alunos? Posso deixar de falar para eles sobre a questão da Covid-19? Eu poderia deixar de não trabalhar isso com eles em sala de aula? Não, né? Era um assunto relevante que não estava no livro deles, que não estava na matriz de conteúdo que eu deveria passar para os meus alunos, mas eu preciso passar isso para eles. Então, a gente tem que ter esse olhar, esse cuidado, tá bom? Para quando nós, professores, temos que ter esse cuidado, tá bom? Aí, esses elementos estudados pela didática são o professor, que eu já falei para vocês, né? O aluno, a disciplina, o contexto escolar. Gente, eu não posso desconsiderar o contexto escolar do qual o aluno faz parte, tá? Então, assim, eu preciso entender. Às vezes vocês vão me perguntar assim, professora, mas eu tenho que me preocupar só com a minha sala de aula. Eu sou professor, eu preciso me preocupar só com a minha sala de aula.
Não é assim. Infelizmente, eu quero dizer para vocês que ser professor é mais que isso. Ele vai bem além de uma caixa, de uma sala de aula, de 4 paredes. Nós precisamos entender o contexto que nós estamos inseridos, o contexto do aluno, o contexto da família, o contexto da escola. Isso é essencial para o nosso trabalho fluir, para o nosso trabalho dar certo. Não tem como eu fazer isso sem entender esse contexto que o aluno faz parte, da onde a minha escola está inserida, tá? Eu preciso entender. Então, assim, quais são os objetivos e finalidades do processo educativo, as estratégias e métodos de ensino. Então, assim, esses são os elementos que a didática se ocupa primeiramente de estudar. Então, assim, são esses elementos que fazem parte dessa questão dessa didática, viu? Então, cabe então à didática estabelecer vínculos entre ensino e aprendizagem. Então, assim, aquilo que eu ensino, será que está tendo aprendizagem para o meu aluno? Será que o que eu estou ensinando, o meu aluno está aprendendo? Será que está sendo essencial? Será que está tendo sentido para a vida dele? Então, a gente precisa ter esse questionamento, ter esses cuidados, transformando objetivos sociopolítico e técnico-pedagógico em práticas de ensino, tendo em vista o desenvolvimento integral do aluno. Eu preciso me preocupar e me preparar como professor para desenvolver integralmente o meu aluno. É para isso que nós somos formados. Por isso nós precisamos entender todo esse contexto no qual nós estamos inseridos, para a gente poder entender e poder ajudar o nosso aluno, que veio de um contexto diferente do nosso. Então, a gente precisa ter esses cuidados. A didática é uma área do conhecimento que tem como objeto de estudo o ato de ensinar. Então, assim, tudo isso que eu estou falando para vocês, tudo que a didática se ocupa é com o ato de ensinar. Porque é o principal hoje, é o nosso ato de ensinar. Como é que eu ensino, para quem que eu ensino, por que é que eu ensino, o que é que eu ensino. Então, esse é o campo principal de conhecimento da didática, que é esse ato de ensinar. Aí eu trouxe para vocês aqui, no material de vocês é bem mais amplo, mas eu trouxe para vocês aqui uma breve retrospectiva da didática, para vocês entenderem que a didática não é uma coisa que surgiu agora, tem poucos anos e tudo mais. Então, assim, já é um contexto de séculos atrás. O primeiro momento da didática, segundo Veiga, foi iniciado com a atuação dos jesuítas, já no processo de colonização do Brasil. Implantava-se uma perspectiva de educação dual, cujos resquícios estão presentes até hoje. A educação se diferenciava entre a ministrada para os indígenas e aquela a ser implementada aos filhos dos colonos. Então, assim, quando foi que os jesuítas chegaram no Brasil? Lá no início da colonização, quando o Brasil foi descoberto, né? Na verdade, eu não sei se ele estava coberto, mas dizem que ele foi descoberto, né? Que agora já nem se fala mais descobrimento do Brasil, considera-se o Dia da Terra, né? Então, olha só, quando os portugueses, os colonizadores, que foram os portugueses, chegaram aqui no Brasil, então, assim, eles encontraram os primeiros povos aqui, que foram os indígenas. E depois chegaram os jesuítas com um modelo de escola, onde ia ensinar, né, as pessoas a lerem, a escrever e tudo mais. Já nessa época, houve uma diferenciação, porque a educação que era ensinada para o filho dos colonos, que eram os grandes donos, os fazendeiros e tudo mais, era diferente das ministradas para os indígenas. Por que tinha que ser diferente se são pessoas, se são todas são pessoas iguais, com os mesmos direitos e tudo mais e tal. Então, e isso, como está deixando claro aqui no slide, isso permanece até os dias atuais. Nós sabemos disso, nós sabemos que a educação, vamos ser sinceros, vocês sabem que o que eu estou falando para vocês aqui é verdade, que a educação ministrada hoje na escola privada, vamos assim dizer, ela é diferente da educação ministrada na escola pública e tudo mais e tal, sabe? Então, só porque tem um poder aquisitivo e tudo mais e tal, então por que tem que
tem que ter essa diferenciação. Então, para vocês verem que nessa época, lá quando os colonos chegaram no Brasil, a didática já se preocupava de oferecer uma educação igual para todos, tá bom? Aí vem o segundo momento, datado de 1930. Olha só, quando que não ficou 1930 até os dias atuais, como também mapeia Veiga, e que para nós estaria restrita até o início da década de 80. É marcado por fortes mudanças políticas e econômicas no Brasil, causadas tanto pela crise cafeeira, como devido à substituição das importações pelas instalações das indústrias. Então, assim, vocês viram que esses dois momentos, eles foram muito importantes, porque a partir daí, a didática já procurava trazer uma educação igual para todos, onde todos tivessem os mesmos direitos de educação. E, infelizmente, até hoje a gente não tem esses mesmos direitos da educação. A gente sabe que não é fácil, né? Então, assim, para vocês terem noção do que eu estou falando para vocês, pensa o quanto é difícil nossos filhos, nossos netos, vamos assim dizer, entrar em uma faculdade pública. É muito difícil, porque geralmente quem está lá na faculdade federal, que deveria ser para a classe menos favorecida, são as pessoas que têm, digamos que têm o dinheiro, que os filhos cursaram escola particular o tempo inteiro, que pagaram cursos e tudo mais e tal. Então, assim, essa é a nossa realidade hoje no Brasil, tá? Então, assim, por isso que a nossa educação, se a gente for buscar lá nas pesquisas e tudo mais, o nosso ensino, ele está longe de ser realmente um ensino de qualidade, né? E nós, futuros professores, vocês, futuros professores, né? Porque eu já estou quase pendurando a chuteira, né? Vamos dizer assim, já tem aí 24 anos de educação, então vocês é que vão entrar aí, que vão fazer a diferença na vida dessas crianças, na vida desses alunos, tá? Então, assim, mas ainda deixa a gente triste que está na educação ver essas situações que acontecem. Mas eu quero dizer para vocês que, tipo assim, que vocês, eu sempre fui professora, sempre trabalhei na educação. Eu não sei fazer outra coisa. Não vou mentir para vocês. Eu não sei fazer outra coisa. Eu gosto de ser professora. Eu amo essa minha profissão. Eu levantar pela manhã, saber que eu tenho para onde ir, saber que eu tenho uma escola para ir, que eu tenho um trabalho para ir. E, acima de tudo, eu gosto disso, tá? Então, assim, a gente precisa, acima de tudo, amar o que a gente faz. A gente vai mudar essa educação de um dia para o outro? Não vai. Vocês viram aqui, quando eu estou colocando esses momentos aqui, que isso aqui, olha só, 1500, quando o Brasil foi descoberto, nós estamos em 2022. Olha só quantos anos, quantos séculos, quantos anos não se passaram desde essa época, e ainda tem muita coisa a se mudar. Já tivemos grandes conquistas, com certeza, isso é notório, que a gente já teve várias conquistas, mas ainda há muito que ser feito. E não é de um dia para o outro que isso aí vai acontecer. Então, assim, eu tenho uma colega de trabalho que ela gosta muito de usar essa frase, não sofram, tá? Então, assim, são coisas que vão acontecendo aos poucos, essas mudanças vão acontecendo, mas nós somos protagonistas dessas mudanças, porque estamos no sistema, estamos inseridos nesse sistema e vamos contribuir para essas mudanças, tá? Eu trouxe para vocês uma imagem aqui mostrando duas figuras de uma sala de aula. Nós temos aqui a primeira figura aqui, uma sala de aula com as cadeiras uma atrás da outra, tudo bonitinho, como era, digamos, nos tempos mais das séries iniciais, antigamente era assim, hoje ainda usa assim, mas ainda é muito pouco. E nós temos um modelo de uma escola mais renovada, renomada, aonde já tem as mesinhas, né, com as cadeiras e tudo mais e tal, que seria o modelo ideal para nós trabalharmos com os nossos alunos do primeiro ao quinto ano, porque tem uma troca, né, há uma interação maior do que quando as cadeiras uma atrás da outra. Isso é um modelo que não se usa mais do primeiro ao quinto ano, pouco se usa, entendeu? Mesmo que a sua sala tenha cadeiras, como essa da primeira imagem,
Você pode colocá-las em círculo, você, professor, pode colocá-las em círculo, você pode colocar em duas colunas, uma de um lado, outra de outro. Na época que eu estava na sala, era de cadeira, desse jeito. Só que eu nunca usava também, porque eu nunca gostei. Porque quando eu colocava elas em um círculo, ou então em duas colunas, eu conseguia passar entre os alunos. Eu estava no meio deles, tá? Então, assim, essa aproximação entre professor e aluno, ela é muito importante. A gente precisa ter esse olhar, precisa ter esse cuidado, viu? Nós, como professores. A sua sala de aula é responsabilidade sua, professor. Você é o gestor da sua sala de aula. É sua. Você, a partir da porta para dentro, é você que é o gestor da sua sala de aula. Ou seja, você que manda lá dentro. Vamos usar essa palavra, digamos, manda no bom sentido, porque ali a autonomia da sala de aula é sua, tá? Então a gente precisa ter isso claro na nossa mente, viu? E qual foi essa importância da didática? Segundo Comênios foi um educador da Europa Central, também do século XVII, considerado o pai da didática. Olha só, ele não era um brasileiro, mas ele também, para vocês verem que a didática não é só uma teoria do Brasil, e ele foi considerado o pai da didática. Por quê? Ele escreveu um livro intitulado Didática Magna, onde o lema principal era a prerrogativa de ensinar tudo a todos. Então, para vocês verem que essa busca, essa luta por uma educação igual e de qualidade, ela veio de vários outros países, com vários outros estudiosos, com vários outros teóricos. E aí, então, ele propôs, né, um método universal capaz de estabelecer um ensino sem distinção, ou seja, um ensino que fosse igual para o branco, para o negro, para o pobre, para o rico e tudo mais e tal. Era esse o lema que ele trazia no livro dele, que teria que ensinar tudo a todos. Mas nós sabemos que até hoje isso não acontece, tá bom? Mas que fique claro para vocês que Comênios foi considerado o pai da didática. No material de vocês, tem falando mais sobre ele, mas eu vou colocar só esse slide aqui, tá? Só para falar um pouquinho sobre isso, tá? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a didática na formação docente, ou seja, didática na formação sua professor. Didática, o que a didática tem a ver com a minha formação, tá bom? Então, olha só, o docente vive sujeito às influências do meio, o meio que nós estamos inseridos. Para atender às expectativas e exigências do novo perfil profissional, devendo este atentar para a qualificação. Mesmo assim, existem outros desafios que envolvem esse profissional, devido à tamanha complexidade de suas atribuições. Gente, olha só, nós somos professores e nós vivemos o nosso trabalho, ele é sujeito à influência do meio em que nós estamos inseridos. Então, assim, deixa eu dar um exemplo claro para vocês. Quando eu comecei na educação, lá em 1998, era uma realidade totalmente diferente da que nós temos hoje na escola. Era diferente. Vocês acham em 1998, que era bem mais fácil de dar aula, quando eu falo mais fácil, no termo de... Como é que eu posso falar? O mais fácil seria no termo de acompanhamento da família, no termos de mais respeito por parte do aluno com o professor, porém, teve a parte positiva desse modelo que nós estamos vivendo hoje. Eu tenho mais pedagógico agora, eu tenho uma... Melhorou, com certeza melhorou muito, se eu for pensar nessa parte aí. Você acha que se eu tivesse... Não, eu não vou mudar, eu vou continuar sendo como eu estava, vou continuar sendo essa professora desse jeito, quando eu comecei em 98. Vocês acham que hoje eu teria vez ainda, eu ainda na educação? Com certeza não. Com certeza eu teria perdido o meu espaço na educação. E isso vai acontecer com todos nós, se nós não procurarmos mudar. Nós precisamos acompanhar aquilo que está acontecendo. E não tem como fugir disso, entendeu? Então, assim,
As nossas atribuições como professores são muitas, eu sei que são muitas, mas é aquilo que a gente dá conta, são coisas que a gente consegue, que a gente suporta, entendeu? Então, assim, é bom isso ficar claro para vocês, como é que isso funciona, tá? Nós não podemos ficar aqui parado, de braços cruzados, esperando as coisas acontecerem. Olha só, a gente precisa se atentar para a nossa qualificação. Vocês acham que só vocês fazerem esse magistério que vocês estão fazendo agora é suficiente? Não, não é. É suficiente para você arrumar um trabalho como professor? É, com certeza é suficiente. Isso não tenho dúvida. Você está formando para isso, entendeu? Vocês vão ter um diploma para isso é fato, tá? A gente precisa se qualificar. A gente precisa buscar aperfeiçoar cada vez a nossa profissão. Porque se a gente não fizer isso, nós vamos perder vez, nós vamos perder espaço, nós vamos perder espaço. Porque outras pessoas vão se qualificar, vão chegar. Tá. Hoje, infelizmente, nós temos ainda quem não são concursados, são as pessoas que dependem de um contrato e tudo mais e tal, sabe? E é justamente essas pessoas que vão perder espaço, se não procurar buscar, aperfeiçoar e qualificar, tá bom? Então, assim, o professor, ele tem um papel fundamental de interagir com a realidade através do conhecimento. Então, assim, o nosso conhecimento é o que vai fazer a gente interagir com essa realidade que nós estamos vivendo. Então, assim, tendo como objetivo maior formar alunos com consciência crítica e que saibam utilizar o que aprenderam e que se tornem cidadãos conscientes. Não tem sentido se o nosso maior objetivo não for formar alunos que tenham uma consciência crítica e que possam ser cidadãos conscientes dos seus papéis, dos seus deveres dentro da sociedade. Então, assim, isso cabe à escola fazer isso. Isso é tarefa da escola. Isso é tarefa nossa como professor fazer isso, tá? Às vezes vocês podem estar se perguntando, nossa, professora, Luciana, é muita coisa e tudo mais e tal. Mas é isso, a nossa profissão é isso. Eu tenho certeza que quando vocês buscaram fazer o magistério, vocês viram que por algum motivo específico vocês foram atrás disso aí, tá? Então, que vocês entendam realmente que isso faz parte, tá bom? Logo, entende-se que o papel fundamental de aplicar e proceder com a didática é do professor. É o professor que vai aplicar a didática em sala de aula. É o professor que vai trabalhar com o aluno em sala de aula. Não é o diretor, não é o coordenador, é o professor. Então, por isso, vocês precisam entender essa didática para poder ela ser aplicada em sala de aula. E para isso acontecer de forma satisfatória, ele deve estar inteirado com conteúdos e disciplinas e também disposto a trabalhar e se adaptar às novas gerações que procedem. Lembra que eu falei no slide anterior que nós não podemos ficar estagnados no tempo? Por quê? Porque isso muda. Olha só, hoje eu sou formadora da BNCC. A BNCC é Base Nacional Comum Curricular. Ela é o documento que norteia toda a educação brasileira. Tanto faz da rede pública, da rede municipal e da rede privada. Ela é uma diretriz do MEC, do Ministério da Educação. Não foi uma escola que criou, foi outra escola que criou, não. É para ser seguida. Ela precisa ser seguida, entendeu? Isso aí é adaptar a BNCC, o primeiro ano da BNCC foi em 2018. Então, assim, 2018, aí deu 2019, 2020, ela foi sendo implantada gradativamente. Primeiro na educação infantil, ensino fundamental, séries iniciais. Depois veio para o ensino fundamental, séries finais. E agora para o ensino médio. Então, você já pensou se a gente não estudar essa BNCC, para a gente entender o que tem lá, o que ela norteia a nossa educação, será que iríamos conseguir sair, andar e tudo mais? Não, a gente não iria. Então, por isso que o nossa principal ferramenta chama-se conhecimento. Nós precisamos ter conhecimento. Conhecimento daquilo que nós vamos fazer, daquilo que nós vamos passar para os nossos alunos, a gente precisa ter esse conhecimento. Porque é ele que vai nos fornecer
o caminho e as metas que nós vamos seguir para o crescimento dos nossos alunos. Isso é fato. O nosso principal, vamos dizer assim, que a nossa principal arma de trabalho, ou nossa principal arma psicológica, seria o conhecimento. É a nossa principal ferramenta. Isso é fato. Nós precisamos ter conhecimento de tudo. Decidimos ser professor, então não podemos ficar para trás. Nós precisamos buscar esse conhecimento, tá? É na escola que se aprende a pensar, se aprende a agir e também se aprende a aprender. É nessa dinâmica que é importante, ela é movida pelas pessoas que estão ali, envolvidas, reconhecendo, estranhando, estabelecendo diferença entre as pessoas que conhecem e todos os objetos a serem conhecidos. Então, gente, por mais que o aluno, lembra que eu falei para vocês, o aluno vem de casa com uma cultura que ele já traz, uma bagagem, tudo direitinho, mas é lá na escola que vai aprender a sistematizar. É lá que ele vai aprender a pensar, a agir, tá? E isso acontece com o nosso apoio como professor. Ele não faz isso sozinho. Nós precisamos estar lá para ajudar, tá? Então, assim, é muito interessante e necessário a gente ter esse conhecimento, viu? A didática não pode ser considerada uma ferramenta isolada, mas gente que possui uma dimensão muito abrangente. Utiliza estratégias e métodos variados, possibilitando uma compreensão prática e educativa da sociedade. Então, assim, ela não é considerada uma ferramenta isolada. Ela tem todos os espaços da escola. Ela está em todo, ou seja, ela está no meio da escola, ela está ali fazendo parte daquele contexto educacional, tá bom? E esse contexto educacional é onde nós estamos inseridos, tá bom? Então, olha só, a didática concebida como a arte de ensinar possui campo de estudo interdisciplinar, porque alia grande diversidade de conhecimentos teóricos e práticos. Daí a sua importância para a concretização dessa proposta educacional. Então, assim, a didática ela é concebida como a arte de ensinar algo a alguém, tá? Então, olha só, as modificações que vêm ocorrendo com o processo de ensino-aprendizagem ao longo dos anos, o ensino está em constante mudança. Durante todos esses anos vai acontecendo essas mudanças. São marcantes e estão associadas a vários fatores, entre os quais estão os fatores políticos, sociais, econômicos e culturais. Então, assim, nós não podemos desconsiderar esses fatores. Quando eu falo da questão de fatores políticos, não estou falando de política em si, estou falando dos fatores políticos de uma sociedade. O que essa sociedade tem como premissa e tudo mais? Fatores econômicos e culturais. Olha só, a escola que eu trabalho, é uma escola onde os nossos alunos são um público de baixo poder aquisitivo. A família, os pais são de baixo poder aquisitivo. É por isso que eu falei para vocês sobre a questão de entender o contexto em que meu aluno está inserido. Eu preciso entender que a minha comunidade ela é uma comunidade de baixo poder aquisitivo. Então, eu preciso pensar nisso aí, preparar minhas aulas. Será que eu posso fazer isso? Será que eu consigo fazer? Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração, tá bom? A educação não é neutra, ela é composta de intencionalidade. A sociedade atual exige do profissional equilíbrio emocional, criatividade, autonomia, produtividade, conhecimento de novas tecnologias de informação e comunicação. Gente, a educação, ela não é uma coisa neutra, ela não é algo neutro, em que eu simplesmente faço sozinho. Não, eu não faço educação só. A escola, ela é um grupo de pessoas. É como se fosse uma família. E a educação, ela tem uma intenção. Ela não é algo que eu não preparei, não é algo que, puf, caiu aqui e pronto. Não, ela tem uma intenção, tá? E isso, a sociedade exige isso desse profissional, que ele tenha um equilíbrio emocional, criatividade, autonomia, entendeu? Até mesmo para lidar com essas novas tecnologias. Gente, olha só, eu posso falar isso para vocês com propriedade, porque por experiência própria. Quando a gente fala dessa questão de equilíbrio emocional,
É muito complicado falar disso, principalmente nesse momento que nós vivemos e ainda estamos agora talvez um pouco mais, digamos, podemos assim, relaxar um pouquinho mais, mas assim, esse momento que a gente viveu de pandemia, vocês não têm noção, vocês não têm noção de quantos profissionais, de quantos professores nós tivemos e ainda temos doente emocionalmente. Vocês não têm noção disso. Ou até talvez tenha, né? Se nós que somos profissionais, vamos pensar assim, né? Que já temos a mente formada e tudo bonitinho, tal, estamos lidando com essas dificuldades, imagina os nossos alunos que não tem essa maturidade, que não foi preparado para isso, como também nós não fomos, né, preparados para isso. Porém, eles não têm a maturidade que nós temos. Vamos pensar assim. Imagina como é que não foi esse momento que eles viveram e tudo mais e tal. Então, assim, se nós temos vários profissionais, vários professores doentes, vejam quanto foi difícil para eles. E essa questão do adoecer emocionalmente o profissional foi devido a essa carga, porque uma coisa eu digo para vocês, hoje a escola que eu estou trabalhando, os alunos estão 100% presencial, e eu dou graças a Deus por isso. Vocês não têm noção do quanto foi difícil trabalhar de forma remota. Às vezes os pais chegavam na escola e falavam assim: ah, nossa, professora aqui não faz nada nessa escola, e não sei o quê, eu quero que meu filho volte para a escola, que eu não aguento mais aquele menino lá em casa, e não sei o quê, e não sei o quê, não sei o quê. Gente, mas foi muito difícil, foi uma carga muito grande para os profissionais, para os professores, para a coordenação, para nós que estávamos e estamos na coordenação, vocês não têm noção do quanto foi difícil lidar com toda essa dinâmica de processo remoto, entendeu? De entender tudo isso, de roteiros de estudo, de tecnologia, que foi uma coisa que também que está falando aqui, né, sobre essa questão das novas tecnologias, que nós temos que estar a par dessas novas tecnologias, não tem como fugir mais disso na educação, é preciso estar, e isso foi um fator, assim, digamos, crucial nesse momento, dessa questão dessa pandemia, tá? Então, assim, o processo de ensino-aprendizagem, por consequente, precisa valorizar as experiências do educando para que ele se sinta motivado, tenha condições de organizar o que sente, pensa e faz. Nós precisamos motivar o nosso aluno a aprender. Se a gente não motivar ele a aprender, ele não vai aprender, tá? Nós precisamos ter esse papel. A escola é uma das responsáveis pela formação integral do aluno. É a escola que forma o aluno. Essa presença do professor, essa figura do professor, ela vai sempre existir na vida do aluno. Porque ela tem que formar um aluno integral, um aluno que seja capaz, um sujeito ativo, capaz de construir e desenvolver projetos coletivos, de construir valores, de buscar esse valor para a vida dele. Então, isso cabe à escola. Muitas vezes, lá na Constituição, lá diz que a educação é dever do Estado, da família, primeiramente da família e tudo mais e tal. Mas, gente, não adianta nós querermos cobrar valores, muitas vezes, da família, que é o correto, que deveria ser assim, cobrar esses valores da família e tudo mais, para os nossos alunos, que muitas vezes ele não tem esses valores em casa. Então, esses valores, muitas vezes, eles vão aprender eles na escola. Quem é que vai passar esses valores para eles? Não é nós como professor, não é nós como escola, tá? Então, assim, que fique claro que nós precisamos formar um aluno, um sujeito capaz de construir valores e projetos coletivos, ou seja, projetos que estejam voltados para outras pessoas também. Assim, o ensino é um processo sistemático, intencional, que visa a formação integral do educando, ou seja, visa desenvolver suas potencialidades intelectuais, afetivas e produtivas. Então, olha só,
Lembra que eu falei para vocês? O processo de ensino-aprendizagem é um processo que tem intenção, ele é organizado, é sistemático, é organizado, intencional e que visa a formação integral do educando, ou seja, a formação integral do aluno. Desenvolver as potencialidades intelectuais, afetivas e produtivas. Aquisição de saberes que sejam úteis para o trabalho e a vida social. A necessidade do ensino, então, apresentar objetivos claros, capazes de direcionar as atividades pedagógicas. Essas dimensões estão intimamente relacionadas e são mutuamente influentes. Uma auxilia o desenvolvimento da outra. O ato de ensinar apresenta 3 funções. Olha só, o ato de ensinar, ou seja, o ato de dar aula, de ensinar alguém, ele apresenta 3 funções. Organizar os assuntos a serem estudados, considerando a subjetividade dos alunos envolvidos do contexto social em que se encontram. Lembra que eu falei para vocês que a gente precisa fazer uma seleção dos conteúdos que nós vamos passar para os nossos alunos e tudo mais? Isso a gente precisa fazer isso observando o contexto social que a nossa escola está inserida. Então, é necessário. Professora, mas a gente vai fugir do conteúdo que está lá no documento pedindo para ser ensinado para o aluno? Não, não é isso. Vocês não vão fugir daquilo que está lá. Mas muitas vezes a forma que você vai passar aquilo para o seu aluno vai trazer um contexto diferente daquilo que precisa ser passado para ele, viu? Auxiliar o processo de aprendizagem, identificando dificuldade dos educandos e sugerindo métodos e atividades que os ajudem a superar estes problemas. Eu preciso auxiliar o processo de aprendizagem dos meus alunos. E como é que eu faço isso? Identificando as dificuldades que eles tiveram ao longo do percurso deles, entendeu? E vou sugerir novas atividades, novas metodologias, novas formas que vai ajudar ele a superar esses problemas, tá bom? Direcionar o trabalho pedagógico, visando a consecução dos objetivos estabelecidos. O meu trabalho pedagógico, ele é organizado, sistematizado, ele é direcionado, eu estou direcionando ele para alguém. Eu não estou fazendo algo solto, está sendo algo que eu estou direcionando. Direcionando para quem? Não é para o meu aluno? Não é ele que eu preciso ensinar? Então, ele está direcionado a ele. Então, não adianta eu falar sobre algo que não tem a ver com o meu aluno, não vai funcionar, entendeu? Então, precisa ser direcionado. Porque senão, de forma que eu vou conseguir entender e buscar os meus objetivos, e esses objetivos serem alcançados, tá bom? A necessidade do planejamento, nós vamos falar um pouquinho do planejamento. A necessidade do planejamento, por sua vez, é fundamental. Através dele, o educador tem condições de avaliar o processo de ensino e reorganizar sua prática pedagógica. Gente, o planejamento é a nossa, digamos assim, a nossa, posso usar o termo, a nossa Bíblia de cada dia. Ou seja, é como se fosse um diário. Eu vou planejar aquilo que eu vou desenvolver em sala de aula. Nenhum professor pode entrar em sala de aula sem um planejamento. Isso é fato. Vocês não vão entrar. Não sei se vocês ainda não aprenderam, mas vão aprender a fazer plano de aula, com certeza. Essa é a ferramenta, digamos, principal do trabalho de vocês, é o plano de aula. Tá bom? Então, assim, e o que é que esse plano de aula visa? Ele precisa estabelecer objetivos, organizar os conteúdos, escolher os métodos apropriados para atividades de ensino, para que os alunos se apropriem de forma ativa e autônoma dos conhecimentos e habilidades. Tá vendo? Tanto que o planejamento é importante, porque ele vai traçar todo o caminho que nós vamos percorrer. Tá bom? O processo de ser humano, o processo de aprendizagem do ser humano se inicia desde o nascimento e perdura por toda a vida. Quando é bebê, desde quando o ser humano nasce, ele já aprende alguma coisa, ele já nasce aprendendo e morre também aprendendo. Então, assim, quer dizer que o nosso processo de aprendizagem do ser humano, ele dura toda uma vida, tá bom? Há 2 tipos fundamentais de aprendizagem, a informal e a formal. Alguém saberia me dizer o que quer dizer essa aprendizagem informal e aformal? Alguém poderia abrir o microfone, poderia falar algo aí? Para ver se vocês ainda estão aí, ou estão todo mundo dormindo, ou já foram embora para casa de vocês?
Alguém quer chutar o que é essa aprendizagem informal e o que é essa aprendizagem formal? Não? Vocês estão tão quietinhos. Professora, Oi, a educação formal é aquela que acontece na escola, né? muito bem. E a E aí, informal é aquela que ocorre fora da escola. exatamente, muito bem, parabéns, é isso mesmo. A educação formal, vamos falar um pouquinho sobre essa questão dessa educação aqui. A educação informal é aquela, ou seja, a aprendizagem informal é aquela que resulta da convivência social, da convivência com outras pessoas, com outras culturas, e ela acontece de forma espontânea no nosso dia a dia, como você colocou, ou seja, aquela que aprende fora da escola, tá bom? Aí já a aprendizagem formal tem finalidades específicas. Ela é intencional, ela é planejada, organizada sistematicamente. Olha só a diferença. Uma acontece do convívio social, ela é espontânea, acontece no dia a dia. Já a formal, não. Ela tem intenção, ela é planejada, ela é organizada. E a aprendizagem formal, ela é predominante na escola. A escola ensina a aprendizagem formal. Professora, mas na escola também a gente não aprende a aprendizagem formal? Sim, porque é uma cultura que o meu aluno trouxe e eu preciso respeitar essa cultura que ele trouxe da família e tudo mais. Mas eu preciso também deixar claro para o meu aluno que essa aprendizagem formal é necessária para a vida dele. Olha só, pensem comigo. Nenhum texto, quando a gente vai escrever algo, a gente escreve usando a aprendizagem formal. A gente escreve usando a aprendizagem formal, porque é a aprendizagem que é padrão, tá bom? Então, assim, mas essa aprendizagem formal, ela também precisa ser valorizada dentro do contexto da escola. Mas a gente precisa deixar claro para o nosso aluno que essa aprendizagem formal, ela é aprendida na escola, tá bom? Muito bem, essa foi a diferença, só expliquei para vocês, mas ela colocou bem claro essa definição. Sendo assim, é possível definir algumas características da aprendizagem escolar, que é a aprendizagem formal, a saber, é planejada, intencional e dirigida. Eu planejo para alguém, com a intenção para alguém, eu dirijo ela para alguém, tá bom? Então, ela é planejada, intencional e dirigida. Resulta na reflexão e sistematização mental de atividades práticas que serão novamente aplicadas e utilizadas com maior significação, processo dialético. Então, assim, ela vem de uma sistematização mental de atividades práticas que eu vou aplicar, muitas vezes, mais de uma vez para os meus alunos, que vai ter um processo de significação para ele, tá bom? É influenciada por fatores psicológico, biológico, intelectual, produtivo, cultural, político, econômico e social. A educação ela é influenciada pelo meio que nós estamos inseridos. Não tem como dizer que ela não é influenciável. Ela é influenciável por fatores psicológicos, por fatores biológicos que estejam presentes, por fatores intelectuais, produtivo. Então, são várias situações que influenciam essa educação. Por isso, ela é influenciada, tá bom? Apresenta conteúdos e as ações mentais organizadas sobre critérios lógicos e psicológicos, respeitando a maturidade e desenvolvimento do desenvolvimento humano. Então, assim, ele vem de forma que essa maturidade desse desenvolvimento humano, tá bom? Então, assim, vamos entender que esses três fatores aí, esses quatro fatores aqui, eles fazem parte dessa aprendizagem escolar, tá bom? Portanto, o ensino e a aprendizagem são inerentes ao processo educativo. São aspectos distintos, mas interdependentes. Ou seja, ensino e aprendizagem são processos diferentes, mas um depende do outro, tá bom? A relação entre essas duas dimensões é ativa, permanente e progressiva. É uma relação ativa, porque a reciprocidade e a aprendizagem entre professor e aluno é uma troca de experiência.
Claro que eu, professor, tenho uma experiência mais ampla que o aluno, mas eu estou trocando uma experiência com o meu aluno. Ou seja, é como se fosse uma mão ali, ó, uma via de mão dupla, aonde um vai ajudando ao outro. Eu não ensino ninguém, eu não ensino o aluno se ele não quiser aprender. Tá? Eu não tenho como ensinar o aluno se ele não quiser esse aprendizado. A mesma coisa, o aluno não aprende sozinho. Ele precisa ter alguém para ensinar ele, que possa estar ajudando ele a formar os conceitos que vão estar ligados para toda a vida dele, tá bom? Então, o professor é responsável pela unidade didática entre ensino e aprendizagem, porque cabe a ele planejar, direcionar e avaliar a ação pedagógica. A intenção é possibilitar ao aluno a compreensão significativa do assunto estudado. Trabalhando dessa forma, o professor auxilia o desenvolvimento da dimensão intelectual e da dimensão afetiva do ensino. Faz assim com que o aluno perceba a importância do eu em intenção com o outro e que vislumbre a utilidade do que faz e se reconheça como sujeito capaz de transformar a realidade em que vive. Então, assim, a gente precisa fazer isso, precisa perceber que o aluno perceba a importância dele dentro de uma sociedade. Então, ele precisa perceber isso, porque só assim ele vai conseguir aprender e entender que ele faz parte desse contexto de sociedade, tá? Aí, terminamos falando sobre essa parte dessa formação docente, e nós vamos falar um pouquinho sobre a formação didática do professor contemporâneo. Ou seja, professor contemporâneo somos nós, professores da atualidade. Desafios e perspectivas. Didática é um dos campos teóricos mais específicos da função docente, pois dominar bem uma área de conhecimento não nos faz professores. Olha só, vocês podem ser formados em matemática, ou seja, podem ser formados em pedagogia, mas se você não souber transmitir esse conhecimento para alguém, você não é professor. Entendeu? Eu posso saber o conteúdo, mas se eu souber só para mim, eu não sou professor, tá bom? Então, assim, não nos faz professor, mas especialista naquela área. Eu posso ser especialista em matemática, mas será que eu consigo passar esse conteúdo para alguém? Eu consigo ensinar alguém? Tá? Então tem que ver essa diferença, tá bom? Então, olha só, se adicionar, e como é que a gente faz isso? Como é que nos tornamos professores? Se adicionarmos saberes éticos de cultura geral, passamos a ser pessoas interessantes, especialistas em determinada área do conhecimento. Mas para que nos tornemos professores, educadores de profissão, devemos dominar ainda os saberes pedagógicos que têm na didática seu eixo articulador. Então, ser professor é ter esse domínio do saber pedagógico, tá? Isso é fazer educação. Eu preciso ter esse domínio de saber pedagógico. Por exemplo, se eu for explicar um determinado conteúdo para um aluno, eu preciso saber como passar isso para o meu aluno. Por quê? Porque a forma que o meu aluno aprende é diferente de como eu aprendi lá na faculdade. Então, eu preciso ter esse olhar, esse cuidado, aonde a didática vem trazendo isso para nós. Tá? A formação docente é atualmente um dos mais importantes e delicados desafios na luta pela qualidade democrática da educação escolar. Olha só, o tanto que é sério isso aqui. A formação docente é atualmente um dos mais importantes e delicados desafios na luta pela qualidade democrática da educação escolar. No início do ano, eu acho, me parece-me que foi, eu não me recordo se foi em janeiro, fevereiro, eu fiquei assim, eu li uma matéria em um site de uma reportagem, né, onde os especialistas estão preocupados, eles estão fazendo uma projeção de que provavelmente daqui 10 anos não vamos ter
vai faltar professor no mercado de trabalho. Então, eles tipo assim, surgiu essa preocupação, os estudiosos estão vendo essa questão, tá? Então, por quê? Por que não vamos entender por que isso pode acontecer? Merece relevo porque, como em qualquer profissão, a qualidade do trabalho está estritamente vinculada à formação teórica e prática do trabalhador. É delicada porque mexe diretamente com a autoimagem do educador. E, sobretudo, quando se constata a fragilidade dessa formação. Olha, eu quero dizer para vocês que a nossa formação, ela ainda é uma formação frágil. Por que isso acontece? Porque muitas vezes nós mesmos somos responsáveis por buscar essa fragilidade na nossa formação. Tem gente que não está... Infelizmente, o que eu vou dizer para vocês é fato. Tem professores que... não vou usar a palavra professores. Vou usar a palavra profissional da educação. Que está preocupado só em ter o diploma. Ter o diploma, ou então no final do mês receber o meu salário, tudo mais e tal. Mas eu tenho... tá aqui, tudo mais e tal. E isso é ruim, sabe por quê? Porque mexe com a nossa autoimagem como educador. Nós temos um nome e temos uma imagem a zelar. E isso faz parte dessa autoimagem nossa como educadores. Então, assim, gente, eu sempre falo, e vocês, se algum dia tiver a oportunidade de me ver ou de buscar e tudo mais essa questão minha profissional, vocês vão entender que por onde eu já passei como profissional, eu sempre busquei ser a melhor profissional que eu pude ser. Eu sempre busquei isso para minha vida. Independente de salário, que seja e tudo mais, tá? Eu sempre busquei ser uma profissional boa. Não digo talvez uma profissional de excelência, mas eu sempre busquei ser o melhor que eu posso ser dentro da minha profissão. Porque, gente, é a imagem nossa que vai estar lá. Já pensou você passar o ano inteiro trabalhando com, vamos pensar, com 30 alunos. Com 30 alunos. E você tá nem aí. Fez o seu trabalho de qualquer jeito, eu não tô nem aí, tudo mais e tal. Como é que você acha que a comunidade, como é que você acha que os pais vão te ver como profissional? Tá? Então, assim, por isso é que essa formação nossa tem tido tantas fragilidades, tá bom? E essa fragilidade na nossa formação, eu vou trazer para vocês 3 grandes momentos. Então, olha só, a história da fragilidade da formação docente é longa. Apontamos 3 grandes momentos marcados pela falta. Primeiro, primeiro era a falta de teoria, interesse dos dirigentes e interesse do professor. Vamos entender cada um desses momentos aqui rapidinho. No final do século XVIII, início do século XIX, já há teoria disponível, mas foram os governantes que não tiveram interesse em formar bem os professores, pelo perigo que poderia oferecer a ordem dominante. Olha só, no início lá da história do Brasil, não só do Brasil, mas lá da Grécia, para quem é historiador, filósofo, vai entender isso aí, a história da Grécia e tudo mais, não tinha teoria para formar professores, ou seja, não tinha faculdade, não tinha universidade. Então, assim, os filósofos daquela época eram as pessoas que tinham um conhecimento, digamos, maior, era que ensinava as pessoas a ler e a escrever, que era o bambambam, digamos, naquela época. Não se tinha uma teoria para formar ninguém nessa época. Aí, já no final do século XVIII, início do século XIX, já tinha teoria, havia como formar o professor. Olha, o professor tem que ser formado nessa linha de pesquisa aqui. É assim, 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 assado. Porém, os governantes da época, que eram as pessoas que tinham poder aquisitivo, não tinham interesse de formar os professores. Por que eles não tinham interesse de formar os professores? Porque eles tinham medo que os professores pudessem dominar a sociedade. Para eles não era vantagem ter esse domínio digamos, do proletariado, dos professores e tudo mais. Então, não era vantagem. Então, para eles não tinha isso. No final do século XX, início do século XXI, nós estamos no século XXI, pessoal. A teoria, governos desejando a formação docente, mas falta o querer de muitos professores, porque a profissão se tornou desinteressante, ou porque acha que não precisa de formação. Então, já agora é diferente.
Agora, tem teoria, tem os governos investindo, querendo formar o professor, mas já é o professor que não quer essa formação. Ele não busca mais essa formação para a vida dele. Muitos profissionais não buscam mais, entendeu? Porque essa profissão ela se tornou desinteressante em vários aspectos. Por questões salariais, por questões de condições de trabalho, entendeu? E tudo mais e tal. E eles estão percebendo isso, estão percebendo e está tendo algumas valorizações. Por exemplo, vocês devem ter conhecimento disso. Hoje, o piso do magistério aprovado pelo MEC, pelo Ministério da Educação, que é o órgão máximo da educação, para um professor em regime de 40 horas, é 3.800 e pouco, meu povo. Tipo assim, não é um salário ruim, entendeu? Então, assim, às vezes eu fico, como eu falei para vocês, eu sou uma defensora porque gosto, né, desse trabalho e tudo mais, tal. Às vezes eu fico, ouço lá na escola, né, às vezes o professor falar assim, comentar, né, falar assim, ai, não, caçar outra coisa para fazer, eu não aguento isso aqui, que o salário é pouco, tudo mais, tal. Gente, olha só, não é pouco, não. Olha só, a gente trabalha de segunda a sexta, às vezes vai lá um sábado, nós temos 2 férias no ano, nós folgamos em julho, nós folgamos no mês de dezembro, e eu, que já sou profissional de nível superior e tudo mais, recebo um salário de mais de 5 mil. Não é um salário, não é ruim, entendeu? Então, assim, vocês que vão começar aí, vão de acordo com o município, porque isso aí também depende muito de município, o piso inicial de vocês do magistério com 40 horas é de 3.800 e pouco, não é ruim, entendeu? Então, assim, são coisas que a própria nós mesmos, às vezes os próprios profissionais, desvalorizam. Paulo Henrique levantou a mão, depois, quando eu terminar, Paulo Henrique, eu deixo você falar, tá bom? Então, assim, às vezes, nós mesmos desvaloriza a nossa profissão, entendeu? Ah, não, eu sou professor porque eu não consegui fazer outra coisa. Aí fica lá mal-humorado, tudo mais e tal, né? Então, são essas questões aí que faz com que a nossa profissão seja meio que desvalorizada, né? Então, quais são as condições necessárias para a gente aprender, para nós sermos profissionais de excelência? Capacidade sensorial e motora, a gente precisa ter essa capacidade, tá? Sensorial e motora. Capacidade de operar mentalmente, eu preciso estar bem, tanto a minha mente como o meu corpo. Conhecimento prévio, eu preciso conhecer, ter um conhecimento prévio. Acesso à informação, eu preciso ter acesso a essa informação. Eu preciso querer, acima de tudo, eu preciso querer, eu preciso agir, porque eu não vai cair na minha, puf, cair nas minhas pernas, não vai acontecer isso. Eu preciso expressar-me, eu preciso saber expressar. Então, assim, essas 6 condições aqui, elas vêm juntas, elas não vêm separadas para nós sermos um profissional, entendeu? Então, assim, o educador não trabalha cada uma dessas exigências de forma separada, isso não vem separado. A divisão é didática, visando a compreensão do fenômeno. Simultaneamente, o professor deve estar comprometido com o resgate da dignidade profissional do magistério, que foi o que eu acabei de falar para vocês. A gente precisa fazer um resgate dessa nossa profissão, seja em termos de formação inicial e continuada, salário, condições de trabalho, valorização e respeito profissional, bem como a transformação da sociedade, que tanto reflexo tem no nosso trabalho. Tá? Então, assim, querendo ou não, o nosso trabalho, ele é refletido na sociedade, tá? Nós temos o privilégio de ser um profissional visto pela sociedade, seja ela de forma positiva ou negativa. Mas nós somos esse profissional que temos esse poder de ser visto na sociedade, tá? Então, assim, ficar claro para vocês que qual é realmente o nosso papel, o que nós precisamos e tudo mais para sermos esses profissionais e sermos de forma competente e eficaz, tá bom? Vocês estão aí ainda? Ou estão dormindo? O Paulo Henrique levantou a mão, talvez esteja acordado. Falei tão baixinho que era para não acordar vocês. Acorda, meu povo! Terminei os slides, a apresentação dos slides, tá? Vamos abrir agora, né, para alguém que queira falar alguma coisa, o que vocês acharam, o que vocês não acharam, manda essa professora chata e dormir, que nós não aguentamos mais ouvir você e tudo mais, tal. Eu queria ouvir alguém agora falando.
Paulo Henrique, pode abrir o seu microfone, sua câmera, se você puder, e falar. Fique à vontade. Boa noite, professora. Boa Eu não noite. posso abrir a câmera, não, que eu tô de plantão hoje. Tá bom, tranquilo. Mas é o seguinte, a senhora falou em questão salarial aí, é só uma dúvida. Quem tem curso superior já e fazendo magistério agora, qualquer curso superior já vale na área de educação, Miguel? Não, qualquer curso superior na área da educação não vale, mas se você fizer o seu magistério, só uma pergunta, qual o seu curso? Eu sou formado em análise e sistema de informática. Não. Aí, nesse caso aí, você está fazendo magistério, porque talvez você queira atuar na área de professor, né? O Aham. análise do sistema, ele vai mais voltado para essa questão, né? De parte de informática que as nossas escolas ainda não tem a figura desse profissional ainda dentro da escola, tá, Paulo Henrique? Então, no caso, eu vou ter que fazer uma pós na área da educação, né? Se você, na realidade, para você atuar com o seu curso superior, né, com o magistério, você pode atuar. Com o seu curso superior, dentro da sala de aula, assim, por dizer, assim, na sala de aula, vai ser um pouco complicado, porque não tem campo ainda para essa atuação, entendeu? Dentro da escola, eu estou dizendo dentro da escola. Às vezes, na secretaria e tudo mais, já tenha. Mas, assim, por exemplo, dentro da escola como um todo, ainda não pega um analista de sistema. É isso que eu queria estar dizendo, porque ele não tem campo na sala de aula, tá, Paulo? Por isso é tão interessante você fazer o magistério, porque ele te dá essa base. Eu estava falando assim em questão salarial mesmo. Em questão salarial, você, pelo menos, vou te falar, você é daqui do Tocantins? Sou aqui de Palmas. Ah, tá. Aqui em Palmas, nas escolas, você entra ganhando com o seu magistério, porém, com o seu analista de sistema, você não ganha com nível superior, Ah, tá? entendi. Entendi, obrigado. Mas acho que nem no município não entra, Paulo. É só mais para analista mesmo. Na rede estadual, eu tenho certeza que você não entraria, a não ser que você conseguisse, como eu te falei, você conseguisse algo dentro da secretaria. Aí sim, não na secretaria da escola, mas na secretaria de educação, sabe? Porque lá já pega um analista, tá? Obrigado. Alguém mais quer falar alguma coisa? O que vocês gostaram da aula? O que vocês não gostaram? O que vocês acham o que vocês entenderam dessa aula ou não entenderam nada? Acho que o pessoal tá quase todo mundo dormindo. Brincadeira, pessoal. Gente, olha só, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu terminei a apresentação dos slides, agora já são 9:02, né? Geralmente a gente termina a aula. Benedito colocou que gostei das aulas, muito obrigada, Benedito, gostou da aula, né? Então, assim, geralmente a gente termina essa aula 9:10, 9:15, por aí, né? Então, como é que vai ser a dinâmica? Eu não vou estar passando atividade para vocês hoje. Lembra que eu falei para vocês que na próxima aula a gente estaria fazendo eu vou estar explicando essa atividade, eu vou dar uma atividade para vocês, uma única atividade que vocês vão fazer para mim e que vai valer 10. Então, assim, o dez é de vocês, tá? Eu sempre falo assim, a nota é do aluno, o 10 é do aluno. Mas, assim, eu vou estar explicando na próxima aula essa atividade, para que vocês possam vou estar terminando de explicar os slides e que vocês possam estar também concluindo, né? A gente possa estar concluindo a aula e eu passando essa atividade. Eu vou dar um tempo para que vocês possam responder essa atividade, para estar mandando para mim, né? Também, para mim estar passando essa nota para vocês depois. Na realidade, eu queria deixar claro para vocês que eu passo a ficha de nota para a instituição e depois vocês podem estar procurando na instituição a nota de vocês. Depois que a gente fechar, que eu der um tempo, aí eu peço que vocês, a compreensão de vocês, que vocês me dêem um tempinho para me fazer a correção, né? Porque, como eu falei para vocês, eu trabalho durante o dia, então tem mais o turno da noite e mais o final de semana, né? Para poder fazer essas correções das atividades de vocês. Colocou, né, que uma aula excelente, que bom, pessoal, que vocês gostaram da aula, tá? Mas se também não gostou, podem ser sinceros, podem falar, olha, professora, não gostei, acho que ficaria melhor assim, a sua aula, tudo mais e tal. A gente está aqui
para tentar mudar, para tentar levar para vocês o melhor que a gente pode, né? Que de certa forma virtual ainda é uma ferramenta que ganhou espaço hoje, né? Em todos os campos, a gente sabe disso, porém ainda deixa a gente muito distante de vocês. A gente fica às vezes com vontade de conhecer vocês pessoalmente, tudo mais e tal, e é bem complicado. Então, assim, eu trabalho nas duas modalidades. Eu trabalho com o magistério presencial aqui em Palmas, trabalho também na modalidade online. Então, assim, termina que a única forma que a gente tem de testar esse conhecimento de vocês, de buscar esse conhecimento de vocês, é por meio da atividade mesmo, não tem como fazer diferente, entendeu? Então, assim, levando essas aulas, a gente prepara as aulas e leva para vocês, e por meio dessa atividade. Até para a gente fazer atividades práticas com vocês é mais complicado, até por causa do formato da aula. A gente tenta e a gente vai ter, em algumas outras disciplinas minhas, a gente vai fazer, entendeu? E tudo mais, mas é um pouco mais complexa essa questão. Mas a gente está aqui para isso, né? A tecnologia existe, veio para ficar, e a gente precisa, né? Fazer isso dar certo, né? Então, assim, eu vou parar a gravação da aula agora para